Olá, olá, olá. Bom dia. Na verdade, aí já é boa tarde, né? Eu tô uma hora antes de vocês e quero dar as boas-vindas a quem tá chegando aqui comigo na 10ª live de aquecimento da Jornada da Mulher Confiante. Essa jornada é um evento que acontecerá entre os dias 16 e 20 de outubro e que tem a possibilidade de te mostrar, né, que traz o benefício de te mostrar o caminho para se tornar uma mulher confiante e decidida em 8 semanas. A autoconfiança é essencial, né, pré-requisito para uma vida realizada. É ela que nos leva adiante, é ela que nos coloca em movimento para realizar os nossos sonhos, para realizar os nossos objetivos, os projetos, né? É ela que nos leva ao encontro do nosso próprio valor, que nos faz ser confiante daquilo que a gente é capaz de realizar. Então, como eu fui uma mulher extremamente insegura por muito tempo da minha vida, eu sei exatamente a dor que é quando a gente não confia na nossa capacidade de realização, quando a gente deixa os medos impedirem a fluidez da nossa vida, né? Os medos impedirem a gente de encontrar o nosso verdadeiro valor e a nossa capacidade de realizar aquilo que a gente deseja ou aquilo que a gente precisa realizar. Então, sejam muito bem-vindas. O tema de... E para quem não me conhece, deixa eu só me apresentar primeiro, se você está chegando aqui pela primeira vez. Eu sou Dani Lopes, Gestalt terapeuta e também criadora do método TIP, que significa Método de Tesouro Interno de Potencialidades, porque eu acredito verdadeiramente que todas as respostas já se encontram dentro de você, dentro de cada um de nós, né? Dentro de cada uma de nós. Mas muitas vezes não sabemos o caminho de acessar essas respostas internas, né? E o que o método TIP faz é levar você para dentro de você mesma, para aprender a decifrar as respostas que já estão aí à sua disposição. Então, constrói uma ponte da mulher que você é hoje para a mulher que você quer se realizar, né? Para que mulher que você quer se tornar, na verdade. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, clica ali no link da bio, que é fácil e é muito rápido e você não paga nada por isso. Essa jornada ficará disponível por tempo limitado e também as inscrições ficarão disponíveis por tempo limitado. Então não perca a oportunidade de ver um conteúdo que pode fazer diferença na sua jornada e que traz essa semente, né? O plantio da confiança interna, para que você possa construir o caminho que você deseja, você possa se tornar essa mulher que você merece ser. E o tema que nós vamos falar hoje é o medo do julgamento. Gente, quem nunca passou por esse medo, que atire a primeira pedra. Eu me lembro quantas vezes eu travei por medo do que as pessoas iriam dizer ou do que as pessoas iriam achar, né? Daquilo que eu estava fazendo, da maneira que eu estava agindo, das escolhas da minha vida, e como a opinião do outro interferia diretamente nas minhas escolhas. Boa tarde, Angélica, que está sempre aqui, a Fran, boa tarde, Luciene, boa tarde, Dauricélia, boa tarde para quem está chegando, Eurine, Ana Beatriz, boa tarde para todo mundo que está aqui, gente, que está chegando também. Então, eu me lembro, estava comentando com vocês que eu me lembro de quantas vezes eu me travei, de verdade. Porque a opinião dos outros, especialmente muitas vezes a opinião dos meus pais, influenciava todas as minhas tomadas de decisão. Todas não, né? Mas muitas das minhas tomadas de decisão. Os meus parceiros de vida. Porque eu era uma pessoa que era muito influenciável pela opinião do outro. Às vezes eu queria alguma coisa, às vezes eu tinha um sonho, um projeto, mas eu não confiava na minha capacidade de realização. Então eu ficava com eu agia de duas maneiras, buscando alguém para me dar um apoio, ou até para fazer por mim, porque eu não achava que eu era capaz, ou então emburrada,
quando a opinião do outro não era conivente, né? Não era a opinião que eu queria ouvir. Eu me lembro muitas vezes de ter ouvido meu pai falar assim: não sei por que você pede a opinião nossa, porque se a gente não fala o que você quer ouvir, você fica com raiva. Eu era desse jeito, gente. A opinião do outro influenciava diretamente a minha vida. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. Eu tinha muita dificuldade de um apego à minha imagem, né? E esse medo do julgamento é isso. Há um apego à imagem, a imagem de uma pessoa boa, a imagem de uma pessoa competente, a imagem de uma pessoa divertida, a imagem de uma pessoa responsável. A gente tem apegos a muitas coisas, né? A essa imagem que a gente tem, uma idealização do nosso ser. A gente cria um ser ideal na nossa mente. Oi, Eliane, Aparecido. A gente cria, Fátima. A gente cria um ideal, né? De pessoa que é uma fantasia muitas vezes. E com isso a gente nega a quem a gente é. É como dizer pra gente o tempo inteiro: que bom que você tá amando, Fátima, seja muito bem-vinda. É como se a gente tivesse que o tempo inteiro se corrigir, se consertar. Porque é como se a gente não fosse uma boa pessoa, sendo quem a gente é. Então, eu era assim. Eu era assim. Isso por quê? Porque eu confundia a minha imagem com o meu valor pessoal. E aqui estou fazendo uma confissão para vocês. E o que mudou na minha vida quando eu aprendi a confiar em mim? Quando eu aprendi a reconhecer o meu valor, mas ao mesmo tempo reconhecendo a minha humanidade imperfeita e limitada, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. O que mudou? Eu vou dar um exemplo prático para vocês, real aqui, tá? Que acabou de acontecer. E eu gosto muito da vida, eu admiro a vida de um tanto, porque muitas das vezes que eu trago temas aqui para vocês, para nossa conversa, esse tema permeia o meu dia, sabe? Ele tá presente no meu dia de alguma forma. Daqui a pouquinho eu vou ler os comentários, tá, gente? Então hoje eu não tô na minha cidade, eu tô fora. E eu tô num hotel que eu tô tendo muita dificuldade com a internet, né? Então agora até interfonei lá embaixo pra ver se eu conseguia melhorar. E tava aqui pelejando. E tô aqui fazendo live de um lugar que eu não tenho hábito, eu mesma segurando meu telefone. Vim aqui pra sacada, perto da sacada, pra ver se o sinal melhora, que é o lugar que tem uma conexão melhor. Se fosse antigamente, eu ia estar tão nervosa, tão aflita, de estar em um lugar onde eu tô passando algum desconforto, uma dificuldade de conexão, porque eu queria que tudo fosse perfeito. Sabe? Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e falassem assim: nossa, como ela fala as coisas que faz sentido, como ela fala bem, nossa, como o sinal dela é bom, como a imagem é isso, como aquilo. Eu tinha esse anseio, sabe? Do outro olhar e me admirar de alguma forma. Do outro olhar e enxergar minhas qualidades. Do outro olhar e enxergar que eu tenho valor. Porque eu esperava que o outro me desse aquilo que eu mesma não me dava. Que o outro enxergasse um valor que eu mesma não enxergava em mim. Né? Que o outro me validasse, sendo que eu mesma não me validava. Sendo que eu mesma não reconhecia nada. Não vou falar nada não, porque nada, nunca, nunca mais, sempre. São palavras que às vezes a gente fala com um sentido, mas se a gente for olhar no pé da letra, não é bem assim como a gente fala, né? Então, deixa eu tentar melhorar a iluminação aqui. Então, gente, eu era desse jeito. E hoje, o que mudou? Hoje eu tô aqui, falando com vocês. Obviamente, tentando melhorar. Olha, eu vou tentar sempre melhorar. E isso eu vou falar daqui a pouquinho pra vocês qual que é a diferença. Tô tentando fazer o meu melhor. Mas eu aceito a minha humanidade, aceito as dificuldades da vida, aceito os imprevistos que acontecem, eu não brigo com isso, eu não me sinto inferior por causa disso. Eu tinha muito medo de me expor, e tempos atrás, antes da pandemia, quando começou, eu jamais pensaria que eu ficaria aqui fazendo tantas lives, que eu levaria essa página tão longe, sabe? Essa página começou só para eu divulgar um curso que eu estava dando presencial. Sabe?
Esse era o objetivo. E depois usar essa página para divulgar os cursos, o meu trabalho um pouquinho. E essa página já foi muito mais longe do que eu mesma imaginei 3 anos atrás. Então, o que muda para mim quando a gente não fica presa ao medo do julgamento? O que mudou na minha vida e que eu desejo que mude na sua? Que você não deixe de realizar aquilo que você se propôs, aquilo que é seu sonho, que é seu objetivo, por nada. Que você sempre encontre uma maneira de melhorar, como eu acabei agora aqui tentando melhorar a luminosidade, fechei um pouco a cortina, né? Isso sempre é importante, sempre. Por nós mesmas e por o outro também. Para quem a gente está oferecendo, né, o nosso conteúdo, né, os nossos aprendizados. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa colocar amor. É assim que eu vejo. Então a gente precisa dar o nosso melhor. Porque antes de oferecer para o outro, a gente está colocando amor e dando o nosso melhor para nós mesmas. Difere do apego à imagem. O apego da imagem é não querer deixar transparecer a humanidade, que é imperfeita e limitada, brigar com os desafios da vida, brigar com os imprevistos, se irritar, ficar nervosa, porque o outro pode pensar X, Y ou Z de você. E hoje, quando eu venho aqui falar do meu conteúdo, pode ter gente que escuta e para aquela pessoa faz sentido. E aquilo que eu falo aqui, de repente, muda o dia da pessoa. Isso para mim é uma satisfação enorme. Traz muito sentido para minha vida, porque o meu papel aqui é ajudar vocês a encontrar um caminho interno. Isso que eu me propus na vida, né? E eu escolhi trabalhar com mulheres porque eu sei o que é a insegurança que as mulheres sentem, porque eu já vivi isso na pele. Já deixei de fazer inúmeras coisas, milhares e milhares de coisas, muitas. Se eu começar a contar pra vocês, eu não paro nunca mais não digo, porque eu nunca mais eu exagero, mas eu fico aqui até amanhã contando pra vocês tudo que eu já perdi, oportunidades que eu já deixei de passar, já deixei de aproveitar, deixei passar, né? Por quê? Porque eu não confiava, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de dar errado. E se desse errado, o que as pessoas iam pensar de mim? Eu tinha medo de falar, de errar e de falar uma besteira. Se eu falasse uma besteira, as pessoas eu ia perder o valor diante da, né, o olhar do outro perante mim ia mudar, e eu ia perder o meu valor. Hoje, gente, eu venho falar com vocês trazendo o conteúdo que eu vivo na minha vida, a maneira como eu escolhi viver. E essa maneira de querer ajudar outras mulheres a confiarem por eu saber a importância que tem isso na vida e como a vida muda. Mas se eu posso falar coisas aqui que pra vocês não vai fazer sentido, ou eu posso falar coisas que vocês não vão concordar comigo, e tá tudo bem. Porque cada um tem uma forma de enxergar a vida. Cada um passou por determinadas experiências. E o que serve para mim e para muitas pessoas pode não servir para você e vice-versa. Então hoje eu não tenho mais uma sede e um objetivo de querer ser perfeita. Isso mudou muito na minha vida. Totalmente mudou. Porque eu também não tenho mais a pretensão de agradar a todos ou de agradar, sei lá, tantas pessoas quanto a minha mente maluca me diz que eu tenho que agradar. E eu me lembro muito de Jesus. Eu sou cristã, né? Eu sou espírita. Então eu me lembro, eu conheci Jesus no espiritismo e o encanto pela história dele. E tem um ditado que diz: se nem Jesus conseguiu agradar 100% das pessoas, quem é você para pensar que você vai agradar, né? E eu dizia isso pra mim: quem é você que pensa que você vai agradar todo mundo, ou que todo mundo vai admirar, ou vai gostar de você, ou vai querer estar perto, ou vai querer te acompanhar? Você é mais uma pessoa, né? Mas eu sou mais uma pessoa que faço com amor o meu trabalho, que dedico de verdade pra mim e pro outro que tá caminhando comigo. Então isso me trouxe uma calmaria, isso me trouxe uma leveza, isso me proporcionou a confiança de fazer da melhor maneira possível, respeitando a minha humanidade, né? E quando eu digo aqui do medo do julgamento, como superar esse medo, tem etapas que precisam acontecer. E o medo do julgamento, qual a consequência que ele traz para a vida, antes de eu falar das etapas? Paralisia, né? Escassez, perda de oportunidade, não reconhecimento do próprio valor, um esforço gigantesco para agradar o outro, muitas vezes sem receber
de volta, né? Mas criando uma expectativa, uma necessidade de, mesmo que inconsciente, porque muitas vezes não é consciente, mas vem de um desejo de ser retribuída, de receber um reconhecimento, né? Então, o medo do julgamento trava a vida, porque você não faz conectada com o seu coração, com o seu propósito, com aquilo que você é, com a sua divindade, com a sua humanidade imperfeita, limitada, mas que tem valor, né? Que tem valor, muito valor. Você faz preocupada no que fazer para agradar o outro, para assim o outro ver você. E se o outro te reconhece, ai, que alegria, mas dura pouco, dura muito pouco. Porque o olhar do outro muda, porque a vida muda, porque você muda, porque os desafios aparecem, né? E aí você vai de novo, é insano essa necessidade. Ela é insana essa busca por agradar o outro, contando pra você, porque quando você se pauta muito na opinião do outro, você se esquece de você, e isso é muito triste. Você se esquece daquilo que você deseja. Vejo muitas pessoas buscando tanto agradar que elas não sabem, assim, se for sair pra comer, não conseguem dizer, eu quero isso, eu quero nesse restaurante, eu tenho essa opinião. Porque o maior objetivo é falar pro outro assim, eu quero te agradar para que você fique comigo. Eu quero te agradar para ser importante na sua vida. Isso não é consciente, né? A gente não chega pro outro e fala, olha, eu quero te agradar porque eu quero ser importante para você. Olha, eu quero te agradar porque eu quero que você me retribua. Não, a gente não faz isso. Mas a gente busca, fica gastando uma energia insana em agradar o outro, sendo que você precisa gastar uma energia para se conhecer, para saber quem é você, qual é o seu valor verdadeiro, que vem de dentro de você, que você pode oferecer para o mundo verdadeiramente, e que tudo bem alguém gostar e alguém não gostar. Você não precisa exigir de você ser perfeita, agradar todo mundo. Jesus não conseguiu, foi a única pessoa perfeita que passou na Terra. Quem somos nós, meros mortais, pensar que nós vamos agradar um batalhão de gente? Se você fizer diferença na vida de uma pessoa com aquilo que você doa de você verdadeiramente, com o seu dom, sem esperar de verdade nada em troca, isso já vai ter valido a pena. E muito, não é pouco não. Quando eu recebo um relato de umas pessoas falando, nossa, isso que você falou, Dani, fez todo sentido pra mim. Isso que você falou mudou a minha vida. Isso que você falou mudou minha maneira de pensar. Às vezes aqui, de maneira gratuita, como eu tô fazendo na live. Gente, isso me alimenta a alma. Porque eu tenho esse propósito de ajudar pessoas. Mas eu sou imperfeita, né? Eu passo por desafios. Eu tenho medos dentro de mim. Mas com o trabalho da autoconfiança, eu aprendi a superar os medos, né? Hoje eu olho e quando alguém me julga, e às vezes me julga mesmo, né? Às vezes tem uns comentários aqui que eu leio e que eu olho e falo, nossa, não foi bom ouvir isso, né? Outro dia eu ouvi alguém, eu tô falando da jornada da mulher confiante, que é uma jornada onde eu vou mostrar o passo a passo que eu mesma trilhei, que eu ensino para as minhas alunas, que eu ensino para as minhas mentorandas, né? Para despertar a autoconfiança de um lugar que eu acredito verdadeiramente, porque foi o caminho que eu trilhei. A pessoa não sabe o que eu passei, não sabe o que eu vivi. Escreve assim, nossa, tem gente vendendo até, não lembro o que ela escreveu, porque eu fiz questão de não guardar muito não, sabe? Ela falou assim, tem gente vendendo até... não lembro, tá? O comentário tá aí, se vocês procurarem vocês vão achar. Que agora eu não lembro de verdade, tá? Na internet. Eu fiquei olhando aquilo assim, eu falei, gente, a pessoa vem aqui na minha página, assiste meu conteúdo, porque pra ela comentar que ela assistiu, e traz um comentário desse. Pra quê? Pra quê? Eu olhei aquilo antigamente, isso me abalaria muito. Muito, muito, muito. Alguém tem um comentário negativo, eu ia querer responder, ou eu ia querer apagar. Hoje eu não apago nada. Pensa se eu quero responder. Se fizer sentido para eu responder, me tocar o coração de dar uma resposta para a pessoa, eu vou responder. Se não me tocar o coração, como foi nesse caso, não me respondi. Não fiz nada. Deixei lá. Porque é coisa que vai e volta, né? Tipo, ela quis falar com aquilo, não sei, mas
eu não quero saber também. Porque eu sei do que eu tô, da minha proposta aqui. Eu sei do que eu tô oferecendo pra vocês. Eu sei, né, que o conteúdo que eu coloquei lá dentro da Jornada da Mulher Confiante, que realmente essa parte é gratuita, completamente gratuita, vai mudar o olhar de muita gente. Vai, de verdade. Vai. Obviamente vai. E obviamente depois eu vou convidar vocês para quem quiser dar um passo além comigo, porque essa parte não pode ser gratuita. Eu não consigo entregar gratuitamente, porque demanda um tempo, uma jornada juntas. Eu não estou escondendo isso de ninguém. Mas se você quiser, se você não quiser, o conteúdo que eu vou disponibilizar gratuitamente para você tem muito valor. É de verdade conteúdo importante para você e que pode mudar o seu olhar e a sua jornada. E se você quiser dar um passo além, você vai comigo. E eu vou segurar na sua mão e nós vamos caminhar juntas. Mas se você não quiser, você vai ter acesso a essas aulas de maneira gratuita por um tempo. Você pode anotar tudo, você pode gravar, você pode praticar. Eu coloco exercício lá dentro, de verdade, para te ajudar. E até para você experimentar o que você vai vivenciar depois. Mas, antes de tudo isso, eu quero te dar um conteúdo de valor. Eu quero te oferecer algo muito importante, que eu acho, que eu considero, pode ser para você, pode não ser. E por que eu tô falando aqui do medo do julgamento? Porque se você tiver medo do julgamento, você não vai fazer nada na sua vida. Um comentário que for vai te abalar e você vai desanimar. Uma das coisas que mais me travava era assim, o meu pai e a minha mãe discordarem de mim. Isso, gente, pra mim era muito difícil. Porque eu queria tanto agradar os dois. Eu queria tanto ser a filha perfeita. Eu queria tanto ser aquela filha idealizada pra eles, que eu me esquecia de mim e ficava com raiva disso. E às vezes despejava neles a minha raiva. Olha como é insano. Eu queria agradar, mas eu também queria ser agradada. Eu queria pedir opinião, mas eu queria que eles respondessem o que eu queria ouvir. Então é desse lugar que não é consciente, mas que é vazio. Vazio, será que é essa palavra? Deixa eu pensar melhor. É desse lugar que tem uma sede. É vazio, sim. É um lugar que é vazio, que tem uma sede de amor, que precisa ser preenchido e que acha que esse amor vai vir do outro. E por isso a gente perde tanto tempo agradando o outro. E aqui eu não tô fazendo apologia de você se tornar uma pessoa egoísta, que só pensa em você e que azar do outro. E que você não precisa ceder em nada e que o outro que você ama não tem importância na sua vida a ponto de você precisar ceder para agradá-lo. Tem momentos da vida que é importante para quem você ama, determinada situação. De repente precisa ir num casamento, numa festa, sei lá o quê. E você não tá afim, você tá cansado, você não gosta das pessoas que vão estar lá, você não tá afim de ir naquele lugar. E você vai, por quê? Porque pra aquela pessoa que você ama, pro seu marido, pra sua namorada, que seja, pra sua esposa, pra sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão, pra quem quer que seja. É importante, então você vai, porque se é importante pra ela, também é importante pra você. Mas você não se esquece de você quando você faz isso, né? Você não se esquece, porque você faz conectada, sabendo que você vai passar um momento ali, de que você tá desagradando o outro, mas é tão compensado por ver o olho de quem você ama brilhando, que você pode fazer um sacrifício vez ou outra. E é importante fazer, porque o outro também faz por você. Mas aqui a gente tá falando de coisas diferentes, né? Aqui, agradar o outro é importante para manter uma relação saudável. O outro também ter um jogo de cintura, saber ceder, né? Saber falar de você para ter relações saudáveis. Mas aqui nós estamos falando do medo do julgamento que vai além. Depende de você estar com alguém que nem quer estar com você, porque você tem medo do julgamento dos outros, de você ser sozinha, de você estar sozinha. De você estar, por exemplo, se você está num casamento muito ruim, péssimo, onde você não tem amor daquela pessoa, onde você não tem reconhecimento daquela pessoa, onde você recebe migalhas de amor, a outra pessoa trai você, ou mesmo que não traia, não te dá nenhum valor, não se preocupa em te agradar em nada, não preocupa com aquilo que é importante pra você, o oposto do que eu falei agora mesmo, você se mantém ali porque na sua família não pode ter mulher separada. Ou então, porque no julgamento dos outros, se você diz que você é divorciada ou separada, você vai perder o valor.
Ai, você vai... Não, gente. A gente precisa passar por cima disso, desse medo. Passar por cima, não. Aprender a superar esse medo, porque ele vai continuar existindo. Hoje, dependendo do desafio que eu tenho, como há pouco eu contei pra vocês que eu apresentei uma peça sem ser atriz, né? Um trabalho terapêutico que eu fiz, que desencadeou numa peça. A gente teve medo do julgamento, porque a peça, inclusive, foi apresentada sem um único ensaio geral, porque não deu tempo. De verdade, não deu tempo. Eram 6h20. A peça era 7 horas, a gente estava finalizando a última cena com os músicos, alinhando a música com a última cena. E não deu tempo de passar de uma forma integral toda a peça antes da gente apresentar em público. Então, praticamente foi um ensaio aberto. E ali... eu tive alguns medos de falar, nossa, eu não sou atriz, eu isso, eu aquilo, tô com medo de travar aqui, tô com medo de travar ali, tô com medo que as pessoas vão pensar, tô com medo disso. Eu senti, porque era uma coisa nova, diante do novo a gente sente. Só que eu tenho consciência. E aí eu ponho escolha. Quando a gente tem consciência, a gente tem escolha. Eu poderia alimentar o meu medo de falar, nossa, não sei o que, eu convidei pessoas que vão me assistir, o que elas vão achar da minha interpretação, e porque pararé, pararó, e um monte de coisa além. Eu poderia fazer o que eu fiz, que foi escolher assim, eu dei o meu melhor. Agora eu vou desfrutar. Porque eu não quero ficar travada num momento que é tão especial para nós todos aqui. Foi um grande desafio. E agora a gente precisa celebrar. Celebrar da melhor maneira que a gente puder. Com a nossa imperfeição, né? De não atores. Mas é o nosso melhor. E foi lindíssimo. Nós recebemos aplausos de pé. Sabe? Tiveram erros. Várias pessoas erraram, eu errei. Eu errei uma coreografia que eu tinha muito medo de errar a coreografia. E é exatamente a coreografia que eu errei. Por quê? Porque o medo bloqueia. Falta confiança ali. E tem momentos da minha vida que ainda falta confiança em mim. Só que ela não perdura. Porque a insegurança, ela vai sempre aparecer. A gente não vai eliminar. Mas vai aprender a lidar com ela. Quando eu vi que eu errei a coreografia que eu tinha medo de errar, tá gravado isso no vídeo, vai aparecer. Eu me dei conta... e eu me diverti com o erro. Eu falei, ok, bem-vinda à humanidade. Recuperei o tempo que eu tinha perdido da coreografia e segui. E me achei, assim, sensacional aquele momento que eu falei, uau, que bom que eu não travei. Meu medo era travar e não fazer nada. Que bom que eu errei, consertei e fluiu tudo. E tudo fluiu. A peça fluiu. Então é sobre você identificar aquele sentimento, não rejeitar o sentimento, abraçar o sentimento, abraçar o medo, abraçar a insegurança, abraçar o medo da rejeição, o medo do julgamento, qualquer coisa que aparecer e seguir com ele, com o amor por você. E o julgamento, muitas vezes, mais duro, não vem do outro, vem da gente mesma. Vem de uma exigência contada aqui na nossa cabeça, sobre ter que ser diferente de quem você é, ter que se moldar e ser quem o outro espera que você seja para você receber amor, para você ser admirada, né? Para você ter valor. E a gente alimenta isso se não tem consciência. Mas se tem consciência, você fala, opa, tô com medo do julgamento. Aí a gente dá um passo para trás, eu falo, dá um passo para trás e pensar, tô com medo do julgamento, por quê? Porque eu deixei a desejar? Porque eu não fiz a parte que eu deveria? Porque eu não me preparei? Por exemplo, tô vindo pra live, não preparei essa live como eu deveria? Eu não me conectei, eu não me centrei, eu não escrevi algo, eu não planejei alguma coisa? Eu deixei a desejar? Então, claro que eu vou ter medo do julgamento. Porque eu mesma tô me julgando, falando, olha, você não fez o que você precisava ter feito. E aí vai dar uma insegurança. Agora... segundo passo, você não fez por quê? Ah, porque eu tava com preguiça. Ah, porque eu não achei que era importante. Ah, porque eu não tava com vontade de ver um filme. Ou porque a coisa tá tão louca e que você não fez porque você teve um contexto, porque você teve um imprevisto, porque você teve alguma coisa séria na sua vida que te impediu de fazer o melhor. Mas você fez o melhor dentro das condições que você tinha. Te impediu de fazer o melhor da sua cabeça, que a sua cabeça conta que é o melhor. Mas você fez o melhor dentro daquilo que você tinha, da disponibilidade que você tinha, do tempo que você tinha, dentro da humanidade que você tem. Então, isso faz diferença. Porque aí você aprende a abraçar a sua humanidade, para de querer
ficar agradando todo mundo, de colocar tanto peso na sua imagem, coloca um peso maior naquilo que você tá dentro, naquela intenção, naquilo que você de verdade tá oferecendo. E aqui eu me lembro de um outro ensinamento que eu aprendi no Espiritismo, né? Que é assim, a gente tem um medo do julgamento de Deus. Será como que vai ser quando a minha morte acontecer? Não faço a menor ideia. Porque com certeza perdi muitas chances de ser uma pessoa melhor. Isso eu não tenho dúvida, né? Uma coisa comum pra mim no trânsito é uma coisa comum pra mim é no trânsito. Eu tô no trânsito e tô com pressa e aí alguém quer entrar na minha frente, eu não deixo. Falar, não, tô com pressa. É assim que eu penso. Não, sim, milésimos de segundo depois eu falo, nossa, gente, 5 segundos pra deixar essa pessoa entrar não ia ter feito diferença nenhuma e eu teria perdido uma grande oportunidade de ser gentil. Tem momentos que você pode ser gentil, tem momentos que realmente não dá, porque você realmente vai fazer muita diferença. Mas a maioria não faz tanto assim. A maioria faz... É uma ideia da nossa cabeça que a gente é muito importante, que nosso tempo é mais importante, que o nosso atraso é mais importante do que o outro, que a gente é mais importante. E isso daí, sabe o que é? Uma faceta da insegurança. Lugar quando você não reconhece o seu valor e a sua importância verdadeira, você quer se colocar maior do que você é. E tudo o seu se torna mais importante, o seu tempo é mais importante, o seu atraso é mais importante, o seu trabalho é mais importante, tudo é mais importante. E aí você não enxerga que o outro tem o mesmo valor que você. A dificuldade do outro é tão importante quanto a sua, o atraso do outro, o tempo do outro. Então, partindo desse princípio, a gente precisa buscar dentro tudo que a gente tem para oferecer de melhor, sim, porque é um caminho. Não é pelo outro, é por nós mesmos, pra gente se tornar uma pessoa melhor pra gente. E parar de um julgamento interno que é o mais duro, que é o autojulgamento, é o mais crítico. Quando eu comecei meu trabalho de autoconhecimento, teve uma vez que eu passei por um trabalho onde o terapeuta, ele é um terapeuta espanhol, ele é maravilhoso, ele fez um trabalho com a gente e era de pedir perdão. E eu tava vivendo um momento lá bem caótico, assim, do trabalho. E ele botou uma pessoa na minha frente, virou pra mim e falou assim, pra quem você precisa pedir perdão? Falei, pra mim mesma. E ele botou uma pessoa do mesmo ego que eu na minha frente pra ser meu espelho. Eu chorei copiosamente, porque eu entendi ali que eu tava sendo muito dura comigo, que eu tava sendo muito cruel com a minha maneira de ser, que eu tava sendo muito negligente comigo mesma. E eu tava me julgando de uma maneira muito crítica. E eu carreguei essa crítica por muito tempo. Muito tempo. E fui muito dura comigo muitas vezes. E eu te convido a pensar agora, se o julgamento que você faz sobre si mesma, também agora, não é muito duro. Quem julga mais você? Você ou as pessoas à sua volta? Qual deles te fere mais? Talvez você já tenha se acostumado com o seu próprio julgamento e você pense que isso não fere você. Mas se você parar para pensar, você vai ver que isso te fere muito. E talvez o julgamento do outro fira também. Por quê? Como eu contei aqui, né, do comentário. Porque o outro não sabe o que você trilhou. Se ela soubesse o quanto a gente se prepara, quão trabalhoso é para preparar uma jornada, como eu preparei, como eu tô preparando ainda, tá? No final, né, a gente tá sempre reciclando para botar da maneira mais redonda possível, para vocês aproveitarem o máximo, né, do conteúdo. Ela não diria aquilo, sabe? Mas muitas vezes, sem o outro conhecer o que você passou, sem o outro conhecer os caminhos que você precisou trilhar, os medos que você enfrentou, o outro te julga. E dói. E dói bastante. Porque você se sente injustiçada. Muitas vezes é esse sentimento de injustiça. E às vezes a gente quer revidar. Será que vale a pena? Será que é perda de tempo? Como é que a gente põe limite no outro? Sem ferir mais ainda quem nós somos? Isso é importante. Colocar limite no outro é importante. Mas sem ferir você. Botar limite no julgamento do outro
é importante. Aprender a ouvir o que o outro julga. Chico Xavier tem um ensinamento. Vocês vão ver, né, gente? Eu trago Gestalt, eu trago Método Típico, eu trago o Espiritismo, porque são todos conteúdos que eu percorri e que me ajudaram. Por isso eu penso que pode te ajudar também. Mesmo que você não seja espírita, tá? Chico Xavier é uma pessoa muito conceituada por todas as religiões. Então, Chico Xavier dizia assim: não perca mais do que 5 minutos escutando um julgamento a seu respeito. Mas avalie sempre aquilo que você escuta. Se você escuta aquele julgamento e vê que faz sentido o que a pessoa falou, vê que ela tem razão, veja qual atitude você precisa tomar diante daquilo. Se você magoou o outro, peça desculpa. Se o outro está julgando você e você pode tirar daquele julgamento um proveito próprio, faça isso. Mas aproveite o julgamento do outro para melhorar a si mesma. Mas se o outro está julgando completamente sem sentido, ele está julgando mais dizendo sobre ele mesmo do que sobre você. Então esquece. Segue adiante e deixa para trás. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa identificar o que você sentiu com aquele julgamento. Então, um lugar muito importante é avaliar as emoções, os sentimentos, para que você possa cuidar bem de você. Porque a razão muitas vezes diz uma coisa e o sentimento diz outra coisa. E aí existe uma briga da razão com o coração. E essa briga da razão com o coração, muitas vezes, se torna um grande impeditivo, somado ao julgamento. De onde vem esse medo do julgamento, né? Porque quando a gente era criança, a gente tinha a nossa espontaneidade e muitas vezes nós somos corrigidas, porque às vezes a nossa espontaneidade nos colocava em risco de vida. Outras vezes porque a nossa força do querer, que todo mundo chama como birra, na nossa sociedade é conhecido como birra, incomodava a imagem dos nossos pais, com medo do julgamento do outro, de o outro dizer que eles eram pais XYZ, que não dava educação para os filhos. E a gente tem uma sociedade que castra muito, poda a nossa espontaneidade, poda a nossa, o limite, poda o prazer, a sexualidade, que tem a ver com prazer, poda. Então a gente aprendeu desde a infância que a gente precisava se moldar para adaptar. E uma parte é necessária, porque nós precisamos conviver em harmonia, em sociedade. E a sociedade tem regras, e a gente precisa se adequar às regras para a gente ser aceito, conseguir conviver. E o ser humano tem uma sede de pertencimento. Isso é nosso, é fato. Então, uma parte é verdade que a gente precisa se adaptar. Mas a outra parte é muito dura que acontece essa adaptação, porque é um esquecimento do ser. É uma fala de que você, assim, pelo medo do julgamento, você tem que se corrigir porque você é uma pessoa inadequada quase sempre. E não. Você precisa se melhorar a sua humanidade. Porque a nossa humanidade é imperfeita. Não exigir a perfeição de você, mas se melhorar a cada dia. Isso, assim, é muito importante. E por que é importante a gente olhar para esse medo do julgamento? Porque se você nega para você que você tem esse medo domina você e você, sem perceber, faz tudo o que o outro quer, esquece de você pelo apego à sua imagem. Eu quero ser importante pro meu chefe. Eu quero ser reconhecida na empresa que eu trabalho. Eu quero ser uma mulher exemplar pro meu marido. Eu quero... Aí fica uma coisa muito pro outro, você esquece de si, você rejeita você mesma. Você se condena ao esquecimento. E isso traz muita infelicidade. Traz muitas vezes, como consequência, cobrança em cima do outro. Eu fiz isso por você e você nem me dá valor. Eu não gosto disso, mas eu fui aquele dia não sei aonde, você nem retribui. Então gera insatisfação e gera cobrança nos relacionamentos. Então você precisa equilibrar você e o outro para ter um relacionamento saudável. E quando eu falo isso, né, sobre o medo do julgamento, muitas pessoas falam assim: eu tenho muito medo de ficar sozinha. Então eu vou me moldando mesmo para não ficar sozinha. Muitas vezes a gente está com o outro e está sozinha, porque a gente não está se sentindo preenchida, né? Então, o que você prefere? Estar sozinha e preenchida? Ou estar com o outro que às vezes nem reconhece seu valor e você fica correndo atrás, se moldando para se adequar ao julgamento que o outro tem sobre você ou a imagem que você pensa que o outro tem sobre você?
eu posso perder oportunidades. Sim, você não precisa aproveitar todas as oportunidades. É verdade que você pode perder oportunidades quando você perde o medo do julgamento. Mas você não precisa aproveitar todas as oportunidades. Você precisa escolher as oportunidades que você quer aproveitar. E fazer isso com consciência, porque aí você vai se sentir confiante, em plenitude, feliz com a vida, né? Tem oportunidades que a gente pega e era melhor que tivesse perdido, porque a gente não sabe fazer escolha. Então, o importante não é você se preocupar se você perdeu uma ou duas oportunidades, porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente precisa aprender a abdicar de outras. Não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Em alguns momentos dá pra conciliar tudo, mas é raro, não é sempre. Então, precisa ter uma maturidade de fazer a escolha. Perdeu a admiração daquela pessoa e ela foi embora. Talvez que bom, que é melhor ela ter ido. Perdeu aquele relacionamento porque a pessoa julgou uma atitude sua. A pessoa nem te conhece muito bem, mas julgou uma atitude sua. E você perdeu aquela pessoa. Que bom que ela foi. Porque se você tem que se moldar pra atender essa pessoa, melhor que ela tenha ido. Então, tem oportunidades que vale a pena perder. Mas você precisa ter consciência de qual dessas oportunidades você quer aproveitar e qual delas você quer deixar passar. Né? E o maior medo quando tem esse relacionamento, essa questão do julgamento, gente, deixa eu só ver ali, que eu vou abrir a porta aqui pro meu noivo, que eu acho que ele tá chegando, só um pouquinho. Talvez o sinal fique ruim um pouco, tá? Só um pouquinho, gente. Mas olha só, o medo do julgamento tá muito relacionado à dificuldade, ao medo de não ser aceita. Não. Ele tá muito relacionado ao medo de não ser aceita. Se você não for aceita, você vai perder o seu valor. Você vai ficar sozinha. Você não vai ter quem goste de você. Você não vai ter onde trabalhar. Aí vem muitas questões. Mas, se você se molda ao olhar do outro, você não... A principal pessoa que precisa se aceitar, que é você, não se aceita. E isso machuca você sem você perceber. Isso faz com que você diga pra você no seu inconsciente que você não é uma boa pessoa, que você não é uma pessoa adequada, que você não é uma pessoa que vale a pena. Então você é a pessoa que precisa se aceitar em primeiro lugar. E aprender a se aceitar passa pelo não julgamento de si mesma, mas passa pelo investimento na sua melhoria dia a dia. Isso é um investimento em você, que é diferente de se julgar, de se criticar o tempo inteiro. Eu já dei vários exemplos meus aqui, né? Muitos. Eu vou dar o exemplo de uma pessoa que eu atendi hoje, tá? Ela tava começando um relacionamento com uma amiga. É um homem, hein, gente? Eu vou contar a história de um homem pra vocês verem que os homens também passam. Apesar daqui na página eu falar só com as mulheres, mas acho muito interessante de vez em quando trazer o que os homens passam, porque nós mulheres julgamos muito os homens, e cabe nesse tema aqui, o julgamento, que é o seguinte, a gente muitas vezes diz, os homens não levam as coisas a sério, os homens não querem nada com nada, os homens não são mulherengos, e nós julgamos muito os homens, sem ver o que a gente contribui, como a gente faz, como a gente deprecia o masculino também. Assim como o masculino deprecia o feminino, né? Homem machista, a gente também deprecia o masculino. Então, vou trazer um exemplo de um homem para trazer esse olhar, tá? Ele estava começando a sair com uma amiga e ele começou a sentir que ela não estava sendo tão recíproca a ele. E ele ficou muito incomodado, porque ele disse, só eu mando mensagem de bom dia, só eu isso, só eu aquilo, só isso, só eu. E aí ele resolveu mandar uma mensagem para ela, porque eles moram em cidades diferentes, mas resolveu mandar uma mensagem para ela, falando a verdade do coração dele. E ele não queria fazer isso porque estava com medo do julgamento dela. Ele falou assim, eu não sei se ela vai julgar que eu tô cobrando, a gente não tá namorando, eu sei que ela saiu de um relacionamento recente. E ele enrolou pelo medo do julgamento. Medo dela ir embora, dela achar que ele estava cobrando, julgar que ele estava cobrando e não querer estar com ele mais. E aí ele ficou se sentindo muito mal, muito mal, muito mal. E hoje ele veio para a mentoria individual, né?
e trouxe esse tema. E ele já me contou da atitude que ele teve. Então ele falou que ele teve a atitude de mandar para ela uma mensagem contando como ele estava se sentindo. E que ele estava sentindo que ela não estava correspondendo, que ela estava um pouco distante dele. Em alguns momentos ela estava muito próxima, outros estava muito distante, que parecia que ela queria estar com ele, mas que ela não tinha certeza se queria estar com ele. E ela devolveu a mensagem depois falando: nossa, que bom que você tocou nesse assunto, porque eu já queria falar isso com você e estava com medo de como você ia interpretar, ao medo do julgamento aparecendo de novo. E ela falou assim: mas é isso mesmo, a sua intuição disse certo. Eu gosto muito de você, mas eu acabei de sair de um relacionamento abusivo e eu não sei se eu tô pronta para me relacionar. E você é meu amigo, uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, eu tenho medo de te machucar, porque eu não tô pronta para me relacionar. E ele veio, né, para a mentoria falando sobre isso. E olhando para um lado da história, que ele falou: eu tô com um sentimento de perda. E eu acolhi todo aquele sentimento, nós trabalhamos, porque aqui o que eu ensino é não rejeitar nada que chega, acolher aquilo. E no final, o que ele entendeu? Que ele precisa dar um tempo para ver como é que a situação vai acontecer, porque ele disse para ela assim: meu coração tá aberto, mas eu só quero que você esteja comigo se você quiser estar comigo, porque eu não quero que tá com alguém que eu tenho que fazer esforço para estar perto de mim. E ela falou que ia precisar de um tempo, ia ver, que ela também não queria estar com ele sem ter certeza, porque ela não queria machucá-lo. E ele veio trazendo um sentimento de perda. E eu falei pra ele assim, deixa ele, né? Trabalhamos tudo isso. No final eu falei pra ele assim: você tá olhando com um lado da história, agora nós vamos olhar pro outro lado dessa história, que é tão bonita que você trouxe. É muito linda. E ele é muito jovem. Muito, muito, muito jovem. E ele fala pra mim que quer encontrar o amor. E que o coração dele tá pedindo por um amor, que ele quer um amor. E ele não, mas ele quer uma pessoa legal, que faça sentido. Ele não quer qualquer mulher, ele não quer sair ficando com um monte de gente. Ele quer uma pessoa pra gostar, pra se relacionar de verdade. E eu falei: olha, sentimento de perda você vai ter. E pode ser que ela vá embora mesmo. Pode ser que ela não queira, que ela entenda que não tá pronta. Porque ela disse que queria viver a liberdade. Que ela viveu muito podada nesse último relacionamento recente. E que ela precisa da liberdade dela. Eu falei: às vezes é muito necessário ela passar um tempo sozinha, para ela se encontrar, para depois ela se relacionar com alguém. E pode ser que vocês se relacionem não agora, lá na frente, ou pode ser que vocês não se relacionem nunca, que tenham tido essa pequena experiência. Mas vamos olhar para o outro lado da história. Quando você olha para o lado que ela falou que precisa de um tempo que talvez não esteja junto, vem a perda. Sentimento de perda. Mas se você olhar para o lugar da história, que você foi honesto com você, que você está vivendo, buscando um relacionamento verdadeiro, íntegro, onde você pode ser quem você é, que você falou aquilo que você estava sentindo e que falou a sua verdade, acolheu a verdade dela, nasce aí o amor próprio. O primeiro ponto para você encontrar um amor maduro. O amor próprio e o que? A confiança. Porque entre abrir mão dele, se moldar, se adaptando ao que ela poderia dar, que é pouco para ele, e falar a verdade, confiando que ele vai dar conta se ela for embora. É o trabalho da autoconfiança. É o trabalho. Nasce o amor próprio e potencializa a confiança. No final, ele saiu feliz. E eu dei pra ele parabéns. Falei: fulano, parabéns. Essa atitude é maravilhosa, é linda. Tá muito cedo pra saber o que vai acontecer nessa história. Talvez no tempo que ela tenha, ela entenda que ela quer estar perto. Agora, você vai estar com o coração aberto para ela sem paralisar a sua vida, porque você tá triste com isso. Porque em um momento ele disse: mas eu fiquei triste, eu tive atitude infantil, eu arquivei as mensagens nossas, depois eu queria apagar, depois eu falei: deixa de ser infantil e deixa a mensagem aí. E ele ficou num conflito natural de quando você tá de frente para uma frustração, de frente para alguma coisa que aconteceu na sua vida que te machucou, né? O caminho do crescimento não é fácil não, gente. Aprender a amar, gente, não é uma coisa que acontece pra noite pro dia. E aprender a ter confiança também não. Nós não nascemos sabendo amar a nós mesmos. A gente não nasce sabendo amar. E a gente não nasce sabendo confiar na gente. Isso é uma coisa aprendida no caminho.
Então ele trouxe as atitudes, acolhemos aquelas atitudes, ele abraçou tudo que ele deu conta de fazer e agora ressignificou, entendendo que o coração dele tá aberto para ela, mas a vida dele segue. Ele segue cuidando da tristeza que ele tá, é uma pequena morte. Nós passamos na vida por pequenos lutos, tá? Às vezes a gente fala luto só quando morre alguém. Não, luto quando um sonho é frustrado, luto quando uma expectativa é desfeita, luto quando a gente investe em alguma parceria, algum relacionamento e aquilo não vai pra frente. São pequenas mortes. Então eu disse pra ele, vamos acolher a tristeza, porque ele falou, não, agora eu já tô bem. Falei, vamos ver se tá bem mesmo. E trabalhando, ele falou que tava triste. Ele falou, não, eu tô triste. Eu falei, são lutos. Não nega a tristeza, não nega o sentimento. Confia, abraça. Isso é muito importante pra você superar. Então, ele atravessou o medo do julgamento, ele atravessou, ela também atravessou o medo do julgamento, e eles estão saindo, não sei se vão ficar juntos ou não. Isso é menos importante do que ele aprender a confiar nele mesmo, do que ele aprender a amar ele mesmo. Porque quando você aprende a se amar e a confiar em você, os relacionamentos maduros acontecem quando você menos espera. Menos espera. Isso aconteceu comigo também. Mas essa história eu conto outro dia, porque já tá muito longa essa live. Então, gente, qual que é o jeito certo? Eu sempre falo o jeito certo, né? Porque olha como é que é a minha tendência. Vamos falar do jeito errado? Qual que é o jeito errado de lidar com o julgamento? Alimentar uma crença de que o outro sabe mais de você do que você mesma. Só você sabe da sua história. Então, se o outro tá te julgando sem conhecer o seu caminho, ele tá falando mais dele do que de você. Se moldar para não enfrentar o medo do julgamento, porque aí você recebe migalhas. Fingir que você não liga pro medo do julgamento, isso é um equívoco, porque no fundo, todo mundo liga. Né? Todo mundo, quem confia em si mesmo, liga também. Eu também ligo quando eu sou julgada. Só que eu avalio, percebo o que está acontecendo ali e falo, passa. Absorvo o que eu preciso, me melhoro. Olha só, eu fiz uma parceria um tempo atrás que deu errado. E essa parceria, essa pessoa falou comigo assim, eu acho que não vai dar certo e tal, tô sentindo que eu não posso te entregar aquilo que você precisa, que vai além das minhas expectativas e nananã, e me falou algo sobre mim. Ela falou assim que a minha exigência, e eu sou mesmo, tá, gente? Eu sou super exigente comigo, com aquilo que eu me proponho a fazer, com quem eu faço parceria, mas não é uma exigência sem reconhecer a humanidade, é uma exigência de querer se aprimorar a cada dia. Eu aceito hoje, eu não aceitava não, mas hoje eu modifiquei. Antes eu exigia de mim e do outro perfeccionismo. Hoje eu busco aperfeiçoamento. Então eu tô sempre buscando o melhor, que é o que eu fiz aqui hoje, não é? Fechando a cortina, por exemplo. Então é desse lugar que eu tô falando, né? E ela isso pra ela é assim, pra mim é diferente. Pra ela é muita exigência, pra mim há um aperfeiçoamento. E tá ok, a gente não se entendeu. E quando a gente não se entendeu, ela finalizou a parceria por uma mensagem de WhatsApp. Eu falei, nossa senhora, isso aí me impactou. Eu falei, como é que uma pessoa termina uma parceria por mensagem do WhatsApp e começa com uma reunião? Eu mandei mensagem pra ela, falei, olha, eu não consigo terminar as coisas, não consigo não. Eu não costumo, porque se tivesse que ser assim, eu ia aceitar. Eu não costumo terminar qualquer coisa que seja da minha vida assim, por uma mensagem do WhatsApp, não. Vamos marcar uma reunião? Vamos marcar, olhando olho no olho. E eu falei pra ela, olha, eu queria ouvir você, né, de como foi a sua experiência nessa parceria. E ela me falou algumas coisas que eu absorvi. Eu falei, nisso ela tem razão, né? Nisso ela tem razão. E ela falou pra mim assim, eu senti que você não confiou em mim muitas vezes. E ela falou aquilo, eu falei, será que eu não confiei mesmo? Depois eu vi que eu não tinha confiado mesmo, apesar de eu ter entregado muita coisa pra ela, porque eu não sentia a reciprocidade dela. Tipo essa história que eu contei aqui. Eu não sentia que a gente estava trabalhando com o mesmo empenho, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Então eu tive insegurança. E foi verdadeiro. E eu não tinha me dado conta até ela falar. E eu admiti, falei pra ela também a minha visão, conversamos, eu absorvi, né? Até falei com meu noivo assim, ele falou, você vai conversar com ela mesmo? Eu falei, vou, porque eu quero também ver o que pra ela foi difícil de lidar, eu quero me aprimorar cada vez mais. E ele falou, tá certa, isso é muito bom. E a gente fez e continuamos, né? Tipo, sem nenhum problema, rompeu a parceria, mas tá tudo bem. Então, é sobre isso, sabe? Quando você pode aproveitar o julgamento do outro a seu favor e crescer com ele.
e deixar pra trás aquilo que não é seu, né? Aquilo que não faz sentido, que é mais o outro do que seu. E aconteceu isso, eu falei pra ela. Falei, talvez avalie a sua confiança interna, porque se você pensa que eu não confio em você, olha tanto de coisa que eu fiz que eu demonstrei confiança, mas tive medo porque algumas coisas não estavam saindo em dia. E eu falei, será que você não tá com medo também? Da responsabilidade que é? E ela titubeou e falou, pode ser, eu vou pensar. Então é sobre isso, a gente poder ter uma conversa. E tá tudo bem. Dá errado, tá tudo bem, mas a gente precisa acolher o sentimento, né? Então o jeito errado é negar, fingir que não tá acontecendo. E o jeito certo? Reconhecer. Tenho medo do julgamento, é o primeiro passo. Como eu vou lidar com ele? Buscando o caminho do autoconhecimento. Naquilo que você julga você mesma, que é muito duro. Naquilo que o outro julga, como você aprender a lidar com isso. Aceitando que o que o outro vê em você também tem a ver com ele. É a forma como ele vê o mundo. Não é você em si, especificamente. Sabe? Então, a maneira certa de lidar com o julgamento, com medo do julgamento, é exatamente você aceitar que ele existe e se trabalhar para reconhecer a sua humanidade. Não se cobrar tanto. Você não é perfeita, eu não sou. Não existe perfeição no mundo, na Terra. A única que existiu não foi reconhecida porque a gente não tinha nem o olhar para reconhecer a perfeição. Pensa nisso. E se acontecer de novo, talvez se Jesus vier na Terra de novo, a gente também vai criticar da mesma forma, porque a gente não tem ainda o olhar para enxergar a perfeição. Então, a gente não reconhece a perfeição, porque nós não carregamos a perfeição. A gente não reconhece aquilo que a gente não tem dentro. Mas a gente pode se melhorar a cada dia. Você pode se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Aproveitando o julgamento que chega para avaliar, mas não se apegando a ele. Tirando o benefício dele e abrindo mão do resto. Então, olhar para você mesma, trabalhar a sua autoconfiança é um ponto essencial. Sem autoconfiança, você não vence o medo do julgamento. Então, a maneira correta é aprendendo a confiar em você, reconhecendo os seus valores. E para isso, você precisa aprender a abraçar os seus sentimentos, sem julgar, sem criticar. Abraçando a sua história. Tudo que você fez para chegar aqui. A sua criança interior ferida. Que a maneira dela deu conta de te trazer até aqui. Então, desenvolvendo o amor próprio e a autoconfiança, você supera o medo do julgamento. Sem isso, não tem essa possibilidade. E onde a gente encontra autoconfiança e amor próprio? Dentro. Porque já diz, autoconfiança. Auto, de referência a você mesma. E amor próprio é amor próprio, não é amor do outro. O amor ao outro e o amor do outro, você vem depois que você tem esse reconhecimento. Mas a gente inverte a ordem, né? Como a gente não sente amor por nós mesmas, como o ser humano tem essa tendência a não se amar, busca fora o preenchimento do seu próprio vazio. Eu custei para aprender isso. Eu ficava atrás dos outros me darem amor. Muito tempo da minha vida. Lá na Jornada da Mulher Confiante, eu conto todinha a minha história, tintim por tintim. Vocês vão conhecer muita coisa minha lá dentro. E também vão conhecer o caminho para despertar a mulher confiante que eu trilhei e que as minhas alunas trilharam. E também vão receber um convite para caminhar comigo, obviamente. Mas mesmo antes do convite, vale a pena assistir a jornada inteirinha, porque lá tem exercício, tem toda a história, o método TIP, os pilares, tem tudo para você aproveitar o conteúdo gratuito também. Ok? Então aqui, gente, eu já passei muito, eu tenho um compromisso com meu noivo e ele já chegou aqui. Não sei se eu vou conseguir ler todos os comentários. Hoje foram... Deixa eu ver, eu vou ler alguns. Ontem conversei com a minha filha sobre suas lives. Ela disse que me vê como insegura e eu me vejo como ponderada. Que interessante, Angélica. Olha, que interessante. Porque o olhar de um filho sobre a mãe... É importante você ouvir a sua filha, mas não só ouvir... Mas pede a ela para identificar. Isso vai ser fácil de você entender. Se tem a ver com ela ou se tem a ver com você. E você reconhecer, tá? Fala para ela assim, quando é que você me vê insegura? Me dá uma atitude, uma situação concreta. De que eu fiz que você viu insegurança? Porque é um fato. Nós sentimos insegurança, gente. A gente vai sentir diante do novo, diante da mudança da vida. E tá tudo bem, a gente não precisa querer eliminar a insegurança, não. Eu falo sobre isso lá na Jornada da Mulher Confiante. Mas a gente precisa aprender a superar. Se você se vê como empoderada, você pode
estar empoderada e ela não tá reconhecendo, mas quando a gente tá empoderada, o outro reconhece imediatamente. Quando é verdadeiro, porque pode ser uma defesa, esse empoderamento que você acredita ter, para você não entrar em lugares mais profundos. Você conta uma história para você mesma. Porque quando a gente tá empoderada, a gente não precisa querer convencer o outro vê que a gente tem valor, o outro reconhece isso, porque você já reconheceu em primeiro lugar, mas não de uma história, da realidade. Então pede a ela para te mostrar um exemplo prático. Quando que foi que você viu que eu estava insegura? E aí avalia você. Isso vai ser interessante. Que bom que tá dando uma passadinha aqui. Muito bonita essa sua entrega e a sua proposta. Parabéns. Obrigada, Angélica. Fico feliz com a sua presença aqui. Tô vendo que você está acompanhando lives, todas as lives. É uma delícia de ter aqui. E pensa sobre isso que eu falei. Estou me identificando. Eu preciso saber falar não. Porque eu saio sempre prejudicada. Fátima, essa é uma outra coisa que eu falo dentro da jornada. Eu tinha muita dificuldade de falar não. Meu Deus, e quando a gente fala muito sim pro outro, a gente fala muito não pra gente, isso é fato. Então lá eu conto histórias sobre isso também e mostro como superar esse medo, tá? A primeira live que eu vi, gostei, aprendi muito com você, Dani. Que bom já, que ótimo. Tudo que você fala pra mim tem muito valor. Grata. Avalia também, né? Porque eu não sou dona da razão, não. Às vezes vai ter uma coisa que serve, não serve tanto pra sua vida. Avalia. Serve, muitas coisas vão servir, eu fico muito feliz com isso. Mas aprenda a ter críticas construtivas, né? Até sobre mim. Vale a pena. Dani, que Deus te abençoe sempre. Parabéns, você está me ajudando muito. Que bom, Fátima. Eu fico muito feliz mesmo. Dani descobriu uma atriz na sua criança. Ah, minha criança amava teatro, isso é fato. E eu trouxe ela pro teatro, porque lá eu falei, olha, aquele dia lá atrás você só pôde assistir a peça, ela não conseguiu fazer. Falei, mas hoje eu te dou espaço. Essa história parece a minha, boa tarde, que atitude bacana, precisa aprender. Eu te convido a seguir sempre aqui as minhas lives, tá? Essas 2 semanas tiveram live todo santo dia, mas essa foi a última diária. Talvez, eu ainda faço uma live domingo, mas eu vou avisar vocês, tá? Se tiver live domingo, eu aviso. Mas fora isso, na semana que vem, todas as semanas tem live, gente. Terça-feira, 8h30 da manhã e quinta-feira, 8h30 da noite. Isso não vai mudar, ok? Tirando alguns imprevistos que acontecem que eu aviso com antecedência, tá? Com certeza foi difícil pra ela também ter que dizer não, por quem sabe queria dizer sim, mas o medo impediu. Ah, isso aí com certeza, Marli. Nessa história que eu contei dos dois, o medo tá impedindo os dois de se relacionar, porque além de ter medo da história de cada um, ele já foi traído, ela tá do relacionamento abusivo, os dois têm medo de perder a amizade. Mas o medo, viver o amor é viver o medo. Viver o amor é se jogar do penhasco no meio do caminho e descobrir que você tem asa pra voar, tanto pra voar, pra desfrutar do amor, quanto pra se recuperar se der errado. Isso é fato. Amor não tem garantia, a gente precisa arriscar. Sem arriscar, não se alcança o amor. Dani, obrigada por esse momento. As respostas estão dentro de nós. Isso você sempre diz, Marli, eu fico muito feliz de ler isso. As respostas todas estão dentro da gente. É o lugar melhor pra gente buscar as respostas. Gratidão por essa live tão linda. Eu que agradeço, Ana Beatriz. Que bom que você estava aqui. E ó, gente, agora eu vou, porque meu noivo já tá ali me esperando. A gente tem um compromisso fora, tá bom? Então, um beijo grande pra vocês. Foi um prazer estar aqui. E continuem me acompanhando, porque tem mais conteúdo pra vocês. E não se esqueçam, se inscreva na Jornada da Mulher Confiante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu não tô falando isso numa arrogância, não, tá? Eu tô falando porque eu fui preparado com tanto carinho, tanto amor e tem tanto conteúdo bacana que, mesmo que não te sirva pra nada, que eu acho difícil mesmo, de verdade, porque eu acho que alguma coisa você vai tirar dali de verdade, porque tem muito conteúdo legal, tá bom? E um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima live.